Muito boa noite, então. Estamos iniciando a nossa primeira aula gratuita desse programa que começa hoje, né? O Seja um Verdadeiro Gestor. A intenção é, desta vez, atingir cada vez mais gestores escolares ou aqueles que estão almejando ou buscando o cargo de gestor escolar, né? De diretor de escola. O tema de hoje é os segredos de posicionamento estratégico para que você seja um verdadeiro gestor. Então, nós vamos falar hoje sobre esses segredos. Na verdade, são 11 segredos, então acompanhe até o final para poder entender quais são eles. E se vocês que estão aí, né, a Alessandra, a Altair, quem mais esteja chegando, né, pode compartilhar o link, né, para alguém, para algum amigo, para algum conhecido, para que também possa ter acesso a esse conteúdo. E se você estiver assistindo depois, que essa gravação depois vai para o YouTube, né, você pode também compartilhar e deixar seus comentários ali para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? E lembrem também de me seguir, né, para poder acompanhar as próximas aulas. Nós temos também ali na descrição do YouTube vai ter depois, né, o link do grupo do WhatsApp em que cada um de vocês pode também entrar no grupo, né, quem ainda não está e acompanhar as próximas aulas ou compartilhar o link do grupo com outros colegas gestores. Vamos lá então. Para quem é esse programa de aulas gratuitas, então, reforçando, né? É para diretores de escola da educação básica, seja da educação infantil, fundamental ou ensino médio, ou para profissionais da educação que pretendem atuar na gestão. Também é para aqueles diretores de escola da educação básica que visam uma educação com qualidade e equidade, ou seja, para todos que estão buscando melhorar os resultados continuamente, mas estão enfrentando dificuldades e se sentem sobrecarregados. Também é para diretores que desejam ser vistos e reconhecidos como verdadeiros gestores e desejam ver a comunidade escolar unida por um projeto de escola. Nesta aula, eu vou mostrar 11 segredos de posicionamento estratégico para que você seja um verdadeiro gestor. Nos 4 anos que eu tenho atuado como mentor e consultor de gestores, eu percebi que a grande maioria tem um desejo genuíno de fazer o seu melhor pela comunidade escolar e que alguns sonhos são comuns. Então, eu tenho acompanhado, né, há 4 anos vários gestores escolares, tanto com mentorias quanto consultorias, para elaboração de plano de gestão, para outros planejamentos, né? E, e também para resolver questões mais específicas da própria escola. E nesses atendimentos, e assim, eu também atendo muitas vezes pessoas que entram, né, é, em contato comigo para ter uma sessão estratégica, para ter uma sessão de diagnóstico, para que a gente possa ver se essa pessoa pode ser ajudada por mim ou não. E nessa conversa, eu vou entendendo melhor como esses diretores de escola, como esses, gestores escolares, estão vivendo a experiência da gestão, quais os desafios, quais as dificuldades e quais os sonhos. E então eu listei aqui os principais sonhos, os principais desejos, né, dos diretores de escola que me procuram. E aí depois eu vou mostrar o porquê eles têm dificuldade de alcançar isso e por que vêm procurar por uma mentoria ou por uma consultoria. Então vamos lá. Os gestores ou candidatos ao cargo de gestão, que normalmente me procuram, né, eles buscam ter uma equipe alinhada, de confiança e engajada em alcançar as metas estabelecidas no plano de gestão e no projeto pedagógico da escola. Então, essa é uma das principais, um dos principais objetivos ou sonhos que os gestores escolares buscam, né?
Também buscam despertar o interesse dos alunos e efetivar a aprendizagem de todos, respeitando as diversidades. E uma coisa que tem me surpreendido cada vez mais é o nível de seriedade, de compromisso e de responsabilidade dos gestores, né? Eu vivi uma época em que estava em sala de aula, eu vivi uma época em que eu também estava na gestão, né? E fui para a gestão algumas vezes, mas de toda a minha jornada na educação, né, como no trabalho com a educação, que começou aos 15 anos, porque aos 15 anos eu comecei a trabalhar em escola e ver já os bastidores da escola, né, porque comecei como bolsista, ajudando o diretor, secretária, etc. E ao longo da minha caminhada, nem sempre, né, ou algumas vezes, eu percebi assim gestores que estavam na função por alguma outra razão, mas a razão não era, a razão principal não era. O aluno, não era o desenvolvimento do estudante, não era o sucesso na aprendizagem, os resultados de aprendizagem, eram outras razões, inclusive algumas razões voltadas para o ego, ou razões voltadas para ter uma posição, um cargo dentro da comunidade, né? É, e eu vejo que cada vez mais o perfil de gestor escolar que está chegando é um perfil de gestor comprometido é, e realmente que sonha e que busca resultados para a educação. Então, eu fico bem feliz de estar vendo esse movimento, assim, essa mudança nos últimos anos, né? Eu não sei se são as pessoas que chegam para mim que já se conectam comigo por causa disso, ou se realmente é o perfil dos gestores que está mudando para melhor. Mas isso me deixa bastante feliz, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de buscar e despertar o interesse dos alunos, efetivar a aprendizagem de todos, respeitando as diversidades, tem dificuldade nisso, né? Então, também, esses gestores ou candidatos ao cargo de gestão, eles buscam dar a devida atenção para a dimensão pedagógica. Eles querem fazer isso, eles querem priorizar o pedagógico sem deixar de lado as outras dimensões da gestão, como a administrativa, a física, a financeira e as relações com a comunidade interna e externa. Então, eles percebem que se eles focarem demais nas outras dimensões, o essencial da escola, que é o pedagógico, fica de lado e os resultados não chegam. Eles também buscam unir a comunidade em torno de um projeto de escola, de modo que cada um saiba e desempenhe o seu papel. Então, eles querem uma comunidade unida, integrada, onde as pessoas sejam responsáveis, cada uma por seu papel, né? Uma das queixas principais, por exemplo, é de que funcionários, servidores, professores é, não levam tão a sério o seu trabalho ou olham para a gestão como aquela que tem que dar conta de resolver determinados problemas e faltam, às vezes, é, sem uma necessidade importante, né? Ou não se comprometem com prazos, com determinadas ações ou atitudes para resolver os próprios problemas ou para ajudar a escola a funcionar melhor, ao projeto dar certo, né? Então, esse espírito de equipe, de colaboração, de participação, às vezes falta. Mas os gestores buscam isso. Eu vejo que eles buscam também cultivar um ambiente socioemocional seguro e agradável, ou seja, aquele clima institucional, aquele clima escolar, né, que favorece o sentimento de pertencimento e que possibilite o desenvolvimento de potenciais, né, dos potenciais de todos para a evolução. Então, eles buscam é, criar esse clima, esse ambiente agradável, para que todos os membros da comunidade escolar, todos os segmentos se sintam pertencentes, se sintam acolhidos, se sintam fazendo parte daquela escola e se sintam seguros. Seguros para participar, seguros para estar no espaço da escola, seguros para ser quem são, sem serem julgados ou sem serem é, excluídos, né? Então, eu vejo que os gestores também buscam isso. Buscam também.
né? Ou querem também equilibrar a vida pessoal e profissional, tendo uma vida de qualidade no trabalho e fora dele. Então, essa é uma outra queixa muito comum entre os gestores escolares. Estar em desequilíbrio, vida profissional e vida pessoal. E é, quando vêm, né, estão se dedicando quase que exclusivamente para o trabalho e não conseguem mais ter uma relação saudável com os familiares ou ter tempo de lazer, de descanso, de entretenimento, né, de cuidar da saúde como deveria e acabam se prejudicando. Acabam se prejudicando porque colocam todas as forças, todas as energias no trabalho, o resultado ainda assim não é favorável e quanto mais esgotados nós estamos, menos resultado nós temos, né? Então, esse é um grande desafio, equilibrar é, a vida profissional e pessoal e ainda garantir uma qualidade de vida. O que mais eles buscam? Buscam ser respeitados e reconhecidos como líder sem ser autoritários. Então, essa questão também é muito clara para os gestores que me procuram, né? Essa busca por ser respeitado, por ser líder, por exercer, por exercer o seu papel na gestão, mas sem ser autoritário, sem impor a autoridade, a força, né? E dispor de uma estrutura física que permita a realização de todos esses sonhos anteriores. Então, também os gestores buscam isso, ter uma escola que tenha uma estrutura capaz de dar conta de tudo aquilo que eles estão buscando, né? Mas o problema real é que eles não desenvolveram as habilidades e competências necessárias para a gestão. Então, por que procuram uma consultoria? Por que procuram uma mentoria? Porque sabem que o que precisam, sabem o que estão buscando, mas não estão dando conta disso por conta da sua própria formação, da falta de experiência, né, dos desafios do mundo atual, inclusive dos estudantes de hoje, das famílias de hoje, o mundo complexo que nós vivemos. E aí a pessoa, de repente, ela cai de paraquedas na gestão, ou ela idealiza um trabalho na gestão e ela chega lá e ela percebe que não é tão fácil quanto ela pensava e que exige determinadas competências e habilidades muito além do que ela precisava na sala de aula. Então, esse é o verdadeiro problema da maioria, né, dos gestores de não ter os resultados ou o sucesso que esperam ou que estão buscando. Como resolver isso? O caminho para ser um verdadeiro gestor é desenvolver continuamente uma postura interna e externa condizente com a função, ou seja, ter um posicionamento estratégico adequado. Então, o que nós vamos ver hoje, né, sobre posicionamento estratégico, tem a ver com uma postura de gestor. E essa, quando eu falo em postura, é uma postura que é interna, ou seja, uma visão de mundo, uma visão de gestão, um conhecimento, inclusive, de si mesmo e do sistema escolar, né, é, e uma postura externa, quer dizer, nos relacionamentos com as outras pessoas, na comunicação, na forma de conduzir as ações, as atitudes na gestão, né? Então, essa postura, ela é uma postura interna e externa que favorece essa gestão, né? Que eu chamo de gestão evolucionária. Então, vamos ver como conseguir, né, ter realizar essa gestão evolucionária. Vamos lá. Conheça agora, então, os 11 segredos de posicionamento estratégico para que você seja um verdadeiro gestor. O primeiro segredo: tenha uma postura evolucionária. O que é uma postura evolucionária? É uma postura de alguém que acredita na evolução do ser humano, na evolução da escola, na evolução do mundo. Ou seja, alguém que acredita que tudo pode melhorar, que inclusive que tudo deve melhorar.
né? Porque se você vai para a educação e não acredita na evolução, não tem como fazer um bom trabalho. Imagine você não acreditar que os seus alunos podem melhorar, não acreditar que os seus professores, que a sua equipe pode ser melhor a cada dia, não acreditar que essa escola pode ser melhor, né? Então, se não acreditar que você possa desenvolver as competências e habilidades para ser um gestor melhor a cada dia. Então, se você não acreditar na capacidade sua, da escola, né, do sistema educacional, dos seus colaboradores, da sua equipe, de evoluir, de avançar, de melhorar, não tem como ser um verdadeiro gestor, né? Porque aí você não vai acreditar na mudança, na possibilidade de transformação. Então, se você não acredita, para que, né? Para que esse trabalho? Para que atuar na gestão? Para que atuar na educação? E quando eu falo em uma postura evolucionária, eu falo em uma mudança interna, uma postura interna que, ao ser exemplo, acaba reverberando e mudando a postura de outras pessoas, né? Então, começa por mim, começa pelo gestor. Ah, mas então eu vou ter que eu me responsabilizar por tudo dentro da escola, quer dizer, eu vou ter que assumir que a responsabilidade é toda minha? Não, mas se eu quero que o movimento aconteça, eu começo por mim, eu não fico esperando que comece pelos outros, né? Então, essa é a postura evolucionária, a postura de quem acredita na evolução e começa a evoluir a partir de si. E essa evolução vai reverberando nos espaços, nas pessoas, no sistema, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim ali no bate-papo, tá? Se quiser também abrir o microfone e perguntar, interagir comigo, fiquem à vontade. E eu vou seguindo. Se o que eu estiver falando também não estiver claro, por favor, me digam, tá? E vamos para o segundo segredo. Construa uma visão de futuro clara. Se você quer ser um verdadeiro gestor, você precisa saber como você quer se ver como gestor no futuro e como você quer ver a escola no futuro. E quando nós falamos de uma visão clara de escola no futuro, essa visão não pode ser só sua. É uma visão construída no coletivo. Então, é preciso construir com a comunidade uma visão de escola e pensar numa escola a longo prazo, uma escola daqui a um ano, uma escola daqui a 4 anos, por exemplo, né? Muitas pessoas agora, eu estou entrando em contato com várias pessoas de estados e municípios que estão fazendo o processo de escolha de gestor. Então, quem está entrando agora nesse processo de escolha vai ficar 2 anos, vai ficar 4 anos, né? Se dependendo do lugar, muda o sistema, né? Mas imagine você ficar 2 anos ou 4 anos e não ter uma visão de futuro daquilo que você quer chegar lá no final desse período, né? E aí você vai caminhar, vai andar em círculos, vai se perder e não vai saber para onde está indo. O que garante isso? O que garante isso é um projeto pedagógico e um plano de gestão alinhados com os desejos, as necessidades da comunidade, né? Com aquele perfil da comunidade, o que aquela comunidade busca, espera e precisa da escola. Estão conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Ok, vamos lá. Próximo segredo para ser um verdadeiro gestor. Encare os desafios como oportunidades de crescimento. E isso aqui não vale só para a gestão, mas vale para a vida, né? É claro que o gestor ele vai encarar novos desafios todos os dias. E diante desses desafios, que no começo eles são muitos ou maiores e depois eles acabam diminuindo ou se tornando mais simples, por quê? Porque se você aprender a encarar esses desafios e não fugir deles, você vai entender que cada desafio está chegando na sua vida, na sua gestão, no seu, né, diante de você no seu trabalho, porque esse desafio está mostrando um caminho de melhora, um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de evolução. Cada problema, cada desafio, ele está dizendo para você: olha, isso aqui não está legal, não está funcionando. Aqui precisamos um ajuste. Então, sempre, né, os desafios, eles são
eles trabalham com o contraste. Eles trazem para a gente aquilo que a gente não gosta, ou aquilo que a gente entende como difícil, ruim, ou pesado, ou negativo, mas por trás disso está a ideia, né? Está o conceito contrário. Então, se eu vejo assim, nessa turma os alunos, ou nessa faixa etária, os alunos estão tendo dificuldade de aprendizagem mais do que outras turmas. O que isso está me mostrando? Isso está me mostrando que por trás disso tem uma dificuldade. Ou melhor, tem uma causa, desculpa. Essa dificuldade tem uma causa por trás. E eu vou investigar essa dificuldade, eu vou investigar essa causa, e essa dificuldade, essa causa já me levam para o lado oposto. Ou seja, aí eu já fico imaginando e criando como deveria ser. E é a partir daí que a gente vai buscar o outro lado, o inverso, né? Então, sempre que aparece uma dificuldade, está me mostrando que um processo, que uma atitude, uma ação precisa de mudança, que não está funcionando e precisa de mudança para melhorar. Então, encarar esses desafios como bem-vindos, né? Não que a gente quer os desafios ou que a gente quer os problemas, mas que quando eles chegam não tem como fugir. Tá aí é para eu fazer alguma coisa. Então não adianta colocar embaixo do tapete, fingir que não existe, que eu não estou vendo, né? Porque cada vez eles crescem mais e aí sim fica difícil resolver. Fica cada vez mais difícil. O próximo segredo: compreenda a diversidade e desenvolva um olhar sistêmico. Então, que segredo é esse? O segredo é entender que, dentro de uma escola, nós temos indivíduos diferentes e cada um vem para esse sistema escolar com aquilo que traz do próprio sistema familiar, da própria história de vida, dos outros sistemas que conviveu. Então, por exemplo, chega um professor novo na escola, ele traz junto para a escola o seu sistema familiar, o sistema da universidade onde ele foi formado, ele traz o sistema das outras escolas onde ele já atuou. Então, cada um vem com a sua bagagem. Os alunos, os estudantes, né, as crianças, os adolescentes, da mesma forma, chegam na escola com uma bagagem, que eu chamo de bagagem invisível, com todos os seus traumas, com todos os seus aprendizados, com todas as suas experiências, com todas as suas dificuldades, com tudo aquilo que viveram ou que vivem, né? Por exemplo, se lá na casa tem violência, se lá na casa existe uma dificuldade, né, na família existe uma dificuldade, tudo isso, se ele tem algum déficit se ele tem déficit de atenção, algum outro transtorno ou alguma outra necessidade especial, tudo ele traz junto, né? Se a questão do desenvolvimento dele foi, né, por exemplo, algum atraso no desenvolvimento dele, é por conta de professores anteriores, da escola de onde ele veio, se é por conta da família que não acompanha, que não teve estímulo, que faltou alimentação, não importa as causas, né? Ou se o aluno chega, por exemplo, e ele tem muita facilidade para aprender, é um bom aluno, mas chega ali e ele se acomoda, ele está. Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que ele é o que ele é. Ele chega para a escola como ele é, assim como os professores, como a equipe. Então, essa realidade, o gestor ele precisa entender que nós não vamos ter uma escola ideal quando nós entramos na gestão, quando nós começamos na gestão, ou quando nós estamos indo todo dia para a escola, nós chegamos lá na escola, hoje o dia vai estar perfeito, vai dar tudo certo, não sei o que, vai ser como eu quero. Esse como eu quero pode ser que seja um ideal de escola, de aluno, de professor, de colega de trabalho, que eu idealizei, mas que na verdade não é o que as pessoas que estão lá são, né? Então é melhor baixar as expectativas no sentido assim, não esperar demais dos outros, a ponto de achar que os outros deveriam ser como você imagina. E encarar cada situação, cada professor, cada aluno, cada família, cada pai, cada mãe, como eles são. E entender que cada um está num momento, numa fase de desenvolvimento, vive uma experiência
e mesmo assim precisa ser acolhido, tem direito a pertencer a esse espaço, tem direito de ser quem é e a partir daí evoluir. Estão conseguindo compreender o raciocínio? Ok. Então, né, esse segredo, compreender a diversidade e desenvolver um olhar sistêmico, é o olhar para tudo isso, quer dizer, para as relações e para os sistemas que fazem parte da escola e para esse sistema maior que é o sistema escolar. Quinto segredo: planeje coletivamente com base na realidade e nas experiências anteriores. O que isso significa? Significa que tudo o que já aconteceu na escola e tudo que foi avaliado e diagnosticado serve como base para o planejamento. Então, não se planeja a escola com base no achismo, ou com base nas crenças, ou com base na teoria. Se planeja a escola com base na realidade concreta da escola. Então, por isso é tão importante fazer diagnósticos, por isso é tão importante as avaliações, por isso é tão importante conhecer a escola por dentro, cada um dos setores, cada um dos segmentos, né? O que pensam os pais, o que pensam os servidores, o que pensam os professores, colaboradores, o que pensam os alunos, né? Como funciona também a relação com os superiores, por exemplo, se tem uma coordenadoria, uma secretaria de educação, ou algum outro setor que tenha a relação de superioridade em relação à escola na hierarquia, né? Então, isso também é importante entender. Para quê? Para que dentro daquilo que é hoje, você possa planejar o futuro, né? Dentro daquilo que é hoje e daquilo que já aconteceu. Então, por exemplo, quem está elaborando o plano de gestão, né? Quem está elaborando o plano de gestão para processo de escolha, é fundamental olhar para o diagnóstico, fazer um diagnóstico bem sério da escola para fazer esse plano. Momento de planejar o ano, de mexer no projeto político-pedagógico, de atualizar, né, os planejamentos da escola. Olhar para o que foi, para os resultados anteriores do ano que passou. Vamos repetir ou continuar projetos que estavam sendo feitos no ano anterior. Ok, o que deu certo no ano anterior? O que não deu certo? O que precisa ser aperfeiçoado? Né? Então, isso é fundamental. Sexto segredo: conecte-se com o seu propósito de vida e sirva com amor. Gestor escolar que não tem a educação e a formação do ser humano, né, o desenvolvimento humano como ligado ao seu propósito de vida, não vai conseguir fazer uma boa gestão. Porque a escola não é um espaço onde você possa ser um administrador. Né? Administrar pode ser administrar no significado mais tradicional da palavra, né? Pode se administrar e fazer com que a escola funcione, quer dizer, tocar a escola sem ter avanço nenhum. Eu já vi ao longo da minha carreira, né, escolas funcionando, havia gestão e a escola funcionava. Funcionava em que sentido? Tinha aula todos os dias. E os alunos iam para lá e as coisas aconteciam. Agora, que resultados essa escola que só funciona tem? Uma escola precisa mais do que só funcionar, né? Então, ela precisa mais do que um administrador, ela precisa de um gestor escolar. E um gestor escolar tem que ter um perfil de apaixonado pela educação, apaixonado pela aprendizagem, pelo desenvolvimento, porque senão ele não vai se conectar com a comunidade. Ele não chega no coração das pessoas. E aí ele não convence, ele não convence, ele não agrega, ele não
ele não faz as conexões que precisa, ele não une as pessoas em torno de um propósito, né? Porque se nem ele consegue acreditar no propósito da educação, como ele vai fazer com que os outros se conectem em torno de um projeto de escola? Tá tranquilo até aí? Ok. Se quiserem interagir comigo, fazer pergunta, né, fiquem à vontade. Tenha a coragem para inovar, mesmo sem a certeza do resultado. Coragem para inovar é uma das coisas que a maioria dos educadores é, ainda não tem na medida necessária. Por quê? Porque se os educadores, por exemplo, aqui no Brasil, se nós educadores tivéssemos a coragem para inovar na medida do que os problemas ou as dificuldades surgem, a educação já estaria melhor, né? Mas existe sempre um medo de fazer diferente, um medo de ousar, de arriscar, de romper com velhos hábitos, com velhos costumes, com velhas formas de fazer. Não que o tradicional e o antigo, não que aquilo que seja feito há muito tempo não seja bom ou não dê certo. Mas alguns paradigmas que foram aplicados durante muito tempo, algumas metodologias, algumas ações, algumas estratégias que foram adotadas há muito tempo, né? No mundo de hoje, talvez, e na escola que eu tenho hoje, talvez elas não funcionem mais. Então, a habilidade aqui é identificar aquilo que é importante preservar e aquilo que é importante mudar. E aquilo que é importante mudar, ter a coragem, a ousadia para mudar. Oitavo segredo: faça uma gestão que promova ordem, começando pelo seu exemplo. Uma das principais, um dos principais caminhos, né, para eu conseguir fazer uma gestão que funcione é eu entender da ordem do sistema. E eu entender também da minha ordem interna. E eu entender também que quando não há ordem dentro, também não há ordem fora. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu estou com a minha vida bagunçada, com a minha agenda bagunçada, se eu não consigo me organizar, se eu não consigo saber o meu lugar, se eu não consigo organizar os processos do meu trabalho, se eu não consigo organizar o meu dia a dia, ou a minha vida pessoal também na minha casa, né? Vai ser muito difícil conseguir ordem no espaço da escola, porque a gestão, uma gestão que não preza pela ordem, ela deixa o caos acontecer, né? E uma escola que não tem ordem, não tem segurança, não se tem harmonia, não se sabe como. Por exemplo, imagine que uma escola não tenha claro os procedimentos, os processos, as regras, né, os combinados, a responsabilidade de cada um, os horários, os tempos, os espaços organizados. Como vai funcionar? Vira uma verdadeira bagunça. E aí, assim, ó, ficar o dia inteiro trabalhando para botar ordem na bagunça é muito mais desgastante do que ter um tempo de organizar e estabelecer regras, procedimentos combinados, porque depois isso vai dar uma certa tranquilidade que vai perdurar. Não sei se ficou clara a ideia. Então, assim, vamos supor, eu assumo a gestão agora, né? Ou o ano está começando, ou eu olho para tudo isso e eu não sei o que fazer. Então, começa por organizar a casa. Aos poucos, você vai percebendo que quando cada um sabe a sua função,
quando normas, regras, procedimentos, ações, tudo isso está combinado, responsabilidades, está combinado, está acordado entre os membros da comunidade escolar, fica mais fácil saber como agir. E as pessoas se sentem muito mais seguras. Ok? Aprenda a lidar com os conflitos como oportunidades de construir algo melhor. Da mesma forma que eu falei das dificuldades, eu venho falar aqui dos conflitos. Existe um paradigma tradicional que olha para o conflito como algo danoso, como a gente deve fugir do conflito, porque o conflito é indício de que a pessoa é má ou de que existe uma bagunça, uma desordem, etc. Sim, quando o conflito surge, ele mostra uma desordem. Mas justamente por isso, o conflito ele tem o lado bom. E qual é o lado bom do conflito? A partir dele é possível conversar, dialogar, negociar, buscar soluções e algo melhor vai sair a partir do conflito. Mas se o gestor não sabe gerenciar conflitos, os conflitos aumentam e vão agregando mais pessoas e vão complicando cada vez mais. E aí sim fica difícil, né? A ponto de o gestor não saber mais o que fazer e ter que pedir socorro às vezes, né? Ou de se desesperar ou de adoecer. Por quê? Porque às vezes um conflito que é pequeno no começo, mas que é deixado crescer, ele destrói a escola. Ele vai envolvendo outras pessoas, vai envolvendo a comunidade inteira. Mas se um conflito, quando é identificado, ele é identificado como, opa, aqui temos um indício de que algo não está legal, não está funcionando. E aí busca-se os interessados e busca-se entender o motivo do conflito e busca-se chegar em acordos e consensos. Com isso, há um crescimento. E a tendência é que esse mesmo conflito ele não se repita, ou que ele seja amenizado, ou que nas próximas situações também seja mais fácil de resolver. Continuando. Décimo segredo: transforme a avaliação em hábito e aprenda a usar os indicadores para melhorar a gestão. Eu acho até que eu já comentei sobre isso, né? Aqui enfatizando ainda mais a avaliação. A avaliação não é um momento, a avaliação é sempre. A avaliação é o tempo todo, né? Existem vários tipos de avaliação que não dá para eu explicar aqui agora numa aula desse tamanho, né? Mas existem vários tipos de avaliação, mas a avaliação deve estar no cotidiano da gestão. Então, um gestor deve estar avaliando, incentivando e acompanhando a avaliação o tempo todo. E quando eu falo avaliação, aqui não estou falando de avaliação da aprendizagem só, mas também, né? Eu estou falando de avaliação em todos os aspectos, que não dá tempo de explicar aqui agora, certo? E por último, o 11º segredo: reconheça cada passo dado e encare a jornada com otimismo e positividade. Como reconheça cada passo dado, né? É, Às vezes, o ambiente da escola é contaminado, muitas vezes. É contaminado pela negatividade, pelo pessimismo, porque se olha, por exemplo, para a questão da gestão do governo, né, dos governos municipal, estadual, federal, etc. E aí se tem aquelas críticas em relação às políticas e tal, aí se olha para as famílias, e aí tem as críticas em relação à sociedade, à família, aí tem a mídia, tem tudo aquilo que chega dentro da escola, tem as redes sociais, tem os jogos, tem, né, todas as dificuldades que chegam hoje dentro da escola. E o professor, principalmente que está lá na sala de aula diretamente com os alunos, né, ele muitas vezes contaminado com tudo que chega para ele
e se ele não está bem emocionalmente, se ele não tem habilidades socioemocionais bem desenvolvidas, ele acaba vendo o mundo de uma forma muito pessimista e negativa e não consegue enxergar o que de bom está acontecendo, o que já se conquistou, os pequenos progressos, a evolução dos alunos, né? Ou o lado bom das coisas. E aí acaba transformando o ambiente, principalmente o ambiente da sala de professores, das reuniões pedagógicas, em um ambiente pesado e negativo, onde se acredita que não vai dar certo, que tudo é difícil, onde, se coloca um pessimismo muito grande. Então, o gestor, ele tem que tomar um cuidado enorme para não deixar se contaminar com isso. Por quê? Porque quando essa força negativa vai crescendo dentro da escola, o ambiente vai ficando pesado e cai a qualidade, cai o entusiasmo, cai o comprometimento, cai a, a alegria de estar, né, nesse espaço. E então o gestor ele precisa ser aquele que escuta isso, filtra da sua maneira, mas que o tempo todo consegue olhar o que já avançou, o que está dando certo, sem ficar esperando reconhecimento da comunidade, dos pais e dos professores. Porque a pior coisa que um gestor pode fazer é trabalhar esperando reconhecimento. Por quê? Porque o reconhecimento para o gestor demora para chegar. Mas como demora para chegar? E se for um ótimo gestor, se for um ótimo gestor mesmo assim, os bons resultados vão demorar a ser percebidos. Na educação, os resultados demoram. Precisa-se de meses, de anos, de algo acontecendo para se começar a perceber que houve uma mudança positiva. E em alguns casos, assim, por exemplo, pessoas vão reconhecer às vezes a gestão depois que ela terminou, né? Então, se você ficar frustrado e desanimado e negativo ou pessimista por não haver reconhecimento do seu trabalho, você não consegue fazer um bom trabalho. Porque você vai, né, vai baixar a sua vibração, quer dizer, o seu entusiasmo, a sua empolgação, a sua animação, né? Você vai perder a força, vai perder a vitalidade, porque não vai encontrar razão para fazer o trabalho, né? E aí é preciso olhar internamente, assim, por que que eu tenho essa expectativa? Será que é o meu ego? Será que eu quero que os outros fiquem me elogiando, me paparicando? Porque tem gestor que é assim, que quer ser bajulado, paparicado, elogiado o tempo inteiro, né? Mesmo sem fazer muita coisa. Na verdade, né, se você ficar esperando por isso, quem espera por esse reconhecimento é a criança interna do gestor. Porque um gestor de verdade, ele não precisa disso. Ele sabe que está fazendo o que deve ser feito e ele vai vendo aos poucos a mudança acontecendo e ele não precisa do elogio de ninguém ou do reconhecimento de ninguém. Do contrário, ele reconhece. Ele olha o que um professor fez e reconhece, elogia, agradece, incentiva. Ele olha o avanço dos alunos, ele olha a participação dos pais. Ah, veio 10 pais na reunião, esperava-se 500. Agradece os 500, agradece os 10, reconhece os 10. E não fica lamentando pelos outros 490 que não vieram, né? Porque não adianta, isso não vai resolver. Isso só vai trazer uma desvalorização daquilo de bom que está acontecendo. Então, vieram 10 pais, olha só que oportunidade de conversar com cada um individual. 10 pais que você pode puxar para o seu lado, né? E esses pais talvez possam, numa próxima ou numa conversa lá na comunidade, na igreja que eles frequentam, no bar, no lugar onde eles vão, dizer: olha lá, eu fui na escola, na reunião, aconteceu isso, a diretora é assim, o gestor é assim, a escola está funcionando dessa forma, vamos lá, vamos participar, é legal e tal. E quem sabe aos poucos eu vou conseguindo fazer uma mudança, né? Eu lembro de uma experiência assim de uma gestão que na época que eu estava em sala de aula na educação básica, que quando
vinham poucos pais numa assembleia ou numa reunião, a diretora dizia: infelizmente não vieram muitos pais. É uma pena que as pessoas não participam, e não sei o quê. E aquilo no início da reunião era jogar um balde de água gelada em cima das pessoas, né? Quer dizer, a gente que veio não está sendo reconhecido e está sendo lamentados que não vieram, né? Então, essas questões têm tudo a ver com o reconhecimento. Então, em vez de esperar reconhecimento, reconheça. E quando você reconhece o que já foi conquistado, o que já foi feito, o que se tem, você consegue levar a jornada com mais otimismo e positividade. Então, assim, dentro de todos aqueles sonhos e desejos dos gestores, né, dos diretores, que eu apresentei lá no começo, se você aprender a desenvolver e a entender cada um destes segredos aqui, não tem como não alcançar aqueles resultados que se busca, né, que eu falei lá no início da aula. Não tem como não alcançar. É claro que não vai ser um passe de mágica. E é claro que não vai acontecer tudo de uma vez, né? É uma construção dia após dia. Então, as atitudes é uma postura que vai, ao longo do tempo, construindo uma escola cada vez melhor dentro daquele sonho, daquela expectativa que, daquele ideal de escola que se busca para o futuro, né? E aí esse sonho de escola, essa escola dos sonhos, precisa ser construída coletivamente e compartilhada com a comunidade, tá? Então, acredite em mim, o caminho sozinho para conseguir isso é muito mais difícil. É muita pressão e muita responsabilidade. Muitas armadilhas que não conseguimos desviar ao longo do caminho. Então, a rotina do gestor, né, ela é puxada, ela tem obstáculos todos os dias, e se você se sentir sozinho nessa jornada e não souber a quem buscar, é muito mais complicado. Eu vivi isso, né? Eu vivi essa experiência quando eu fui diretor e quando eu era assessor de direção, é, que muitas vezes eu não conhecia ninguém que tivesse condições de me apoiar ou de me orientar na gestão, a ponto de me dar segurança. Então, a gente ia, no máximo, a gente procurava conversar com os colegas diretores de outras escolas. E eles, às vezes, viviam situações tão ou mais desafiadoras que a nossa e não sabiam como resolver. E aí, às vezes, você busca um órgão competente ou uma instância superior e as pessoas lá não têm tempo, elas acham que aquele seu problema não é tão importante ou elas sentem que, você é o gestor, você deve resolver, né? Então, sozinho é muito mais difícil. Então, eu tenho uma proposta para vocês que não vai deixar vocês sozinhos nessa. Conquistar o respeito, alcançar as metas e ser reconhecido como um verdadeiro gestor não tem preço. A minha missão é ajudar cada vez mais pessoas, cada vez mais gestores, né, ou pessoas que estão pretendendo entrar na gestão, a passarem por isso sem precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, eu tenho aqui o depoimento da Zuleide, que é uma diretora de escola que fez mentoria comigo esse ano todo, e ela deixou esse depoimento aqui algumas semanas atrás, né? Ela diz: Ricardo é o meu mentor, profissional excelente, inteligente, sensível e preparado. As nossas sessões têm me auxiliado muito na gestão da escola e na vida. A mentoria foi, sem dúvida, o melhor investimento que fiz em mim nos últimos tempos, como profissional e como ser humano. Gratidão. Teria outros depoimentos para compartilhar, mas para não alongar, né, a nossa live, vocês podem entrar lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, @ricardo_i_pereira. Lá tem outros depoimentos e tem várias pessoas que eu já atendi e que também você pode ver e entrar em contato. Né, algumas lives também com clientes e tal. Então, se você se conectou com o que falamos aqui, e não quer mais se sentir sozinho na jornada, preencha o formulário para tentar uma vaga.
Atenção, você precisa preencher com cuidado o formulário e o preenchimento não é garantia de que a sua sessão será agendada. Então, essa vaga é para quê? Para uma sessão de diagnóstico comigo, tá? Eu tenho aqui na live, até eu estou vendo aqui a Alessandra e a Sirene, que já fizeram essa sessão comigo, né? É uma sessão que dá muita clareza e que depois de ter essa clareza, você começa a entender o que você realmente precisa e eu tenho condições de entender como eu posso ajudar e se eu posso ajudar, né? Porque nem todas as pessoas estão prontas ou precisam realmente de uma consultoria ou de uma mentoria, tá? Para algumas pessoas não é o momento delas, para algumas pessoas, por exemplo, quem não está aberto para aprender, para crescer, né? Com a gente, com o acompanhamento, para fazer determinadas mudanças, para estudar, para refletir, para aplicar. Não serve para uma consultoria, para uma mentoria, né? Serve, isso serve para quem busca, né? Eu falei aquele perfil lá no início, para quem busca realmente uma educação de qualidade, tem isso no seu propósito e quer fazer a diferença. E tem a disposição para inovar, para mudar, para aprender, para ser cada dia um gestor um pouco melhor. Então, só para encerrar, né? Quem quiser, então, ter essa sessão comigo, eu vou deixar ali no vídeo, né, embaixo do vídeo no YouTube, um link para o formulário de inscrição. Você também pode me chamar ali no comentário, entrar em contato comigo. De alguma maneira, a gente pode se falar e a gente pode agendar essa sessão, certo? Lembrando que eu aceitaria apenas pessoas que se mostrarem realmente comprometidas com a mudança e que desejam investir tempo e dinheiro para ter um acompanhamento profissional. Porque se você não investe dinheiro também na sua formação, no seu aperfeiçoamento, você não está tão comprometido assim com essa mudança, né? Porque, por exemplo, para eu estar aqui oferecendo esse trabalho de mentoria, de consultoria e tudo que eu já estudei, né? Todas a graduação que eu já paguei, né? Eu tenho 3 licenciaturas, português, inglês, espanhol, especialização que eu já fiz, mestrado em educação, né? Curso de mentoria, formação em constelação familiar para psicologia clínica sistêmica, tudo que eu já investi, né? Financeiramente, mentorias para poder estar fazendo cada vez mais esse trabalho, para poder divulgar é porque eu quero meu aperfeiçoamento profissional. Então, isso tem um custo, né? E quem está disposto tem que investir para poder ter o resultado, certo? É, a Alessandra, a Sirene, que ainda estão aí, tem alguma dúvida? Se mais alguém quer perguntar? O Ricardo, essa mentoria é para ano que vem daí, né? Então, no caso de vocês que já estão tendo a minha consultoria para elaboração do plano de gestão, né? Essa mentoria ela vai começar no ano que vem, porque vocês provavelmente assumem a gestão ano que vem, se tudo der certo, eu acredito que vai, né? Mas eu já estou divulgando agora, então quem tiver interesse de já entrar na mentoria individual ou mesmo de já começar o grupo, eu estou aceitando já, né? Mas no caso de vocês seria para o ano que vem, porque vocês agora já estão tendo meu acompanhamento, né, nessa questão do processo ali de seleção, certo? Certo. E outra coisa, aquele trabalho nas escolas, de palestra, tem a possibilidade de você continuar fazendo ainda, né? De ir Sim. nas escolas ali no começo do ano, né? Sirene, a gente podia juntar, né? Escolas e trazer o Ricardo para Deixa fazer eu... algum Isso, trabalho, assim. porque é um pouquinho, né? Porque às vezes o investimento a gente não sabe como a gente vai pegar a escola. Eu não sei como é que eu vou pegar a escola financeiramente. Acredito que não vai ter muita, né? E aí até pensei da gente juntar as escolas ali no começo do ano e montar alguma coisa nesse sentido. Até professor se sentir valorizado, ter uma coisa diferente, né? Uhum. Então a gente pode conversar sobre isso e nesse caso a gente elabora.
um treinamento assim personalizado, quer dizer, individualizado, né? É, eu preciso entender, por exemplo, assim, mesmo que queira juntar as escolas, né? Eu preciso entender assim, o que que as escolas estão precisando, o que que esses professores estão precisando, qual é o momento, o que tem sido trabalhado já, para que a gente possa fazer uma coisa realmente focada para aquela realidade e para realmente dar resultado. Para que não seja, eu não gosto de ir lá e fazer uma palestra assim de alguém que chega, joga uma coisa e sai e que aquilo não tem condições de interferir na mudança da escola, né? Eu Uhum, gosto de me inserir naquilo que já está acontecendo na escola. Então, assim, é necessário trabalhar isso com a equipe. Ok, então vamos trabalhar isso para que se construa algo a partir disso. E aí a gente faz um movimento para que aquela intervenção minha possa ajudar a construir algo novo, que permaneça, né? Inclusive, assim, que permaneça e que possa haver uma continuidade, que eu possa continuar monitorando ou acompanhando isso de longe, né? E voltar em outros momentos de perto para poder dar continuidade. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas aqueles trabalhos pontuais, assim, que vem um palestrante, fica 2 horas, vai embora, não muda muita coisa na realidade da escola. Talvez naquele dia há um impacto, né? Há uma. Mas fica por aquilo ali. Então precisa ser algo que vai sendo construído junto, que faça parte do projeto, da escola ou do plano de gestão, que tenha assim, é importante trabalhar e desenvolver isso, então vamos focar nisso e a gente faz um trabalho já direcionado para ir construindo isso, inserido já dentro do planejamento da escola. É mais ou menos o que eu oriento os meus estagiários. Eu sou orientador de estágio no curso de letras, né? Quando eles vão fazer estágio com os professores e regentes, e aí eu digo, não, vocês não podem chegar lá e fazer uma intervenção de vocês, que é completamente diferente do que está acontecendo na sala de aula, na aula daquele professor ou no planejamento. Vocês têm que primeiro entender o que acontece, por isso tem a observação. Entende o que está acontecendo na sala de aula, né? Como aquele professor trabalha, qual é o planejamento, e você procura se inserir nisso de uma forma a agregar e a contribuir, a aprender e não a prejudicar, né? Ou fazer uma intervenção pontual que não vai ser permanente ou que não vai trazer resultado futuro, né? perfeito, é assim mesmo que tem que ser. Então tá, então a gente vai conversando sobre isso, Sim. Alessandro. Uhum, Ok? Mais alguma ok. dúvida? Não? Eu vou tirar um print com vocês aqui, pode ser um sorriso aqui para a gente postar depois. Vamos lá. Eu acho que saiu. Isso aí. Então tá, vamos encerrar então a aula de hoje, né? E para quem então está vendo pelo YouTube a gravação, depois é só clicar lá no linkzinho, preencher o formulário, quem tiver interesse de entrar em contato ou entrar no grupo do WhatsApp e receber a informação das aulas toda semana. Essas aulas eu vou continuar fazendo, é claro que exceto quando haja algum imprevisto, né, ou algum outro compromisso mais sério, mas a intenção é fazer às quintas-feiras à noite, no horário das 9 horas, continuar fazendo. Aí, são temas diferentes ou repete Não, temas cada, diferentes? cada semana eu vou. Sabe esses 11 segredos? Sim. Então, Uhum. cada semana nós vamos abordar um deles de um Ah, aspecto legal. diferente. É um pouquinho do que a gente trabalha na minha mentoria, mas é algo de leve, porque assim, muitas vezes numa aula como essa, chega pessoas que não me conhecem ou que estão chegando pela primeira vez, e aí não dá para aprofundar muito, porque algumas vezes a pessoa não tem a capacidade ainda de compreender determinadas, né? Na mentoria a gente vai aprofundando, porque é uma construção, a gente vai começando aos pouquinhos, e aí a gente vai mergulhando no mais profundo, né? Que eu trabalho muito com a mentalidade do gestor. E aí a mentalidade a gente não consegue mudar assim ou aprofundar tão rápido. Então a gente vai aos pouquinhos construindo isso junto. Tá certo então? Legal. Certo? Boa noite então Boa noite. e Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau. Até.
É.